O salão de festas da mansão Monteiro brilhava com lustres de cristal e taças de champanhe importado. Tudo ali respirava luxo, menos Helena. Ela estava de uniforme, os cabelos presos num coque simples, as mãos ainda úmidas da cozinha. Passava entre os convidados como uma sombra, carregando bandejas de canapés que ninguém percebia. Mas ela ouvia. Ouviu cada palavra, cada risada, cada comentário sussurrado sobre ela. No centro do salão, de terno impecável e sorriso ensaiado, estava Mateus Monteiro, herdeiro de uma das maiores construtoras do país. Jovem, arrogante, dono de um ego que ocupava o mesmo espaço que seu império. Ele falava alto, gesticulava, exibia o relógio suíço como quem exibia o próprio poder. E quando seus olhos se cruzaram com os de Helena, algo gelado percorreu o ar. "Ei, você aí!" Ele chamou, com um sorriso debochado. "Traga mais champanhe. Está vazando o garçom aqui ou é você que anda distraída?" Helena baixou a cabeça. "Desculpe, senhor. Já vou trazer." Mas o tom dele mudou. A voz ficou mais alta, arrastando a atenção de todos à volta. "Desculpe?" Ele repetiu, fingindo ofensa. "É assim que fala comigo? Sabe com quem está falando, mulher?" Alguns convidados riram. Helena sentiu o rosto corar. As mãos tremeram, mas ela manteve a postura. "Sim, senhor. Peço desculpas." "Não quis." "Ah, claro que não quis", interrompeu ele, com aquele sorriso venenoso. "Mas é assim que começa, não é? Hoje fala comigo desse jeito, amanhã está se achando dona da casa." Risos. Risos abafados, disfarçados atrás de taças. E ali, diante de todos, Helena engoliu a humilhação como quem engole veneno. Mateus se aproximou. O perfume caro o envolvia, mas havia algo podre na atitude dele. "Sabe, às vezes eu fico pensando, como é possível alguém trabalhar a vida inteira limpando a sujeira dos outros e ainda achar que tem dignidade?" O salão silenciou. Helena ficou imóvel. Cada palavra dele era uma lâmina. "O que foi?" Ele provocou. "Ficou muda? Vai me olhar com essa cara de ofendida?" Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. "Não, senhor. Só estava pensando que, às vezes quem mais fala de dignidade é quem nunca precisou prová-la." Um murmúrio percorreu o salão. Mateus arqueou a sobrancelha, surpreso pela ousadia. Depois, riu. Riu alto, debochadamente. "Olha só, a empregada tem opinião. Que emocionante. Quer subir aqui e fazer um discurso também?" Helena baixou os olhos. "Não, senhor. Só quero continuar meu trabalho." Mas ele não deixou. Fez questão de humilhá-la até o fim. "Então limpe o chão. Agora." Ele apontou para o piso reluzente, onde uma gota de champanhe havia caído. "Senhor, o chão está limpo", ela respondeu, com voz trêmula. "Eu disse para limpar." A voz dele agora era gélida. "Ou quer que eu lembre a quem você deve obediência?" A plateia silenciosa observava, cúmplice. Helena ajoelhou-se. Com um guardanapo, limpou a gota invisível. A vergonha queimava mais do que fogo. E ele sorriu, satisfeito. "Assim que eu gosto", disse Mateus, voltando-se para os convidados. "Gente que sabe o lugar que ocupa." Helena se levantou, respirando fundo. Por fora, calma. Por dentro, despedaçada. Saiu do salão, atravessando o corredor escuro, até a cozinha. Lá, finalmente, as lágrimas vieram. A cozinheira, Dona Cida, correu até ela. "Minha filha, o que foi?" Helena não respondeu. Apenas deixou o choro escapar, o tipo de choro que nasce do fundo da alma, aquele que vem depois de anos de silêncio e humilhação. "Ele não sabe", murmurou, entre soluços. "Ele não faz ideia de quem eu sou." Dona Cida franziu o senho. "E quem é você, Helena?" Ela enxugou os olhos, respirou fundo. "A mulher que carrega o segredo que vai destruir o nome Monteiro." Naquela noite, enquanto os convidados iam embora e as luzes da mansão se apagavam, Helena ficou sozinha na lavanderia. O relógio marcava quase meia-noite. Do bolso do uniforme, ela tirou um pequeno envelope. Dentro, havia uma foto antiga, um homem de terno simples, ao lado de uma mulher sorridente e de uma menina de tranças. A família dela. No canto da foto, o logotipo da construtora Monteiro. Ela olhou fixamente para o rosto do homem na foto.
Seu pai. Um homem bom, honesto, destruído por uma injustiça que nunca foi reparada. 20 anos antes, ele havia sido acusado de roubar documentos da empresa onde trabalhava. Foi demitido, difamado, e morreu tentando provar inocência. Mas Helena descobrira, anos depois, algo que mudava tudo: o verdadeiro culpado estava dentro da própria família Monteiro. E agora, ironicamente, ela trabalhava dentro daquela casa. Lavava os pratos de quem arruinou sua vida. Servia café àqueles que tiraram o pão da sua mesa. Mas isso estava prestes a mudar. No dia seguinte, Helena chegou cedo. O sol ainda nascia por trás das cortinas douradas da mansão. Mateus já estava no escritório, falando alto ao telefone, exigindo lucros, números, poder. Aumente o investimento. Quero resultados, não desculpas, dizia ele, ao bater o punho na mesa. Quando desligou, percebeu Helena parada à porta, com o olhar sereno. O que foi agora? Perguntou, impaciente. Veio pedir aumento por ter limpado o chão ontem? Ela sorriu de leve. Não, senhor. Vim apenas devolver algo que pertence à sua família. Colocou um envelope sobre a mesa e se virou para sair. Mateus o abriu com desdém, sem imaginar o que encontraria. Dentro, havia uma foto antiga, a mesma foto da noite anterior. No verso, uma dedicatória desbotada, para o meu amigo Álvaro Monteiro, com gratidão, Roberto Silva. O nome de seu pai. E o nome de um homem que Mateus não conhecia, mas que, em poucos dias, descobriria ser o fantasma que rondava os pecados da família. Ele franziu o senho, confuso. O que é isso? Helena parou na porta, sem olhar para trás. É o começo da verdade, senhor. E ela não costuma ser gentil com quem a ignora. Mateus se levantou, irritado. Do que você está falando? Mas Helena já havia saído, deixando o eco de suas palavras flutuar pelo ar como uma ameaça velada. Naquele momento, ele não sabia. Mas o Império Monteiro acabará de receber a primeira rachadura. E a mulher que ele havia ridicularizado seria responsável por fazê-lo desmoronar. Naquela noite, Helena voltou para casa. Abriu uma caixa escondida sob o assoalho e retirou pastas, documentos, anotações. Tudo o que havia guardado por anos. E, no topo, uma cópia de um relatório antigo, carimbado com o selo da construtora Monteiro. Assinatura, Álvaro Monteiro. Ela sussurrou para o vazio. Está chegando a hora, pai. Eles vão pagar. Mas lá fora, nas sombras da rua, alguém observava sua janela. Um homem de terno escuro, ao telefone, dizendo em voz baixa. Ela encontrou os papéis. Avise o patrão. O destino havia sido acionado. E Helena, sem saber, estava prestes a despertar a fúria de uma família poderosa e desesperada para manter o passado enterrado. O dia amanheceu pesado na mansão Monteiro. O sol entrava pelos vitrais dourados, mas não havia calor naquelas paredes. Helena chegou cedo, como sempre. Mas desta vez, não carregava apenas bandejas e panos de prato. Carregava a verdade. O envelope que havia deixado na mesa de Mateus na noite anterior queimava em suas mãos, não pelo papel, mas pelo poder que continha. Era apenas o primeiro passo de uma virada que ele jamais imaginaria. No salão principal, Mateus revisava contratos, calculando lucros e prejuízos, sem perceber que sua vida estava prestes a mudar. Quando avistou Helena entrando, franziu a testa. O que é isso agora? Perguntou, com aquela arrogância que ele cultivava como traje de gala. Mais desculpas? Ela manteve a calma, como uma guerreira que já conhecia a dor. Senhor, preciso falar com você, disse, firme. Agora? Ele resmungou, impaciente. Estou ocupado, empregadinha. Não interrompa um homem de negócios por causa de que mesmo? Ela respirou fundo. Cada sílaba tinha força, cada palavra era uma lâmina invisível. Por anos, eu servi sua família. Limpei, cozinhei, organizei, e suportei insultos, humilhações e risos às minhas costas. Mas hoje, senhor, isso termina. Mateus riu, de modo cruel, como se brincasse com uma criança. Termina? Você acha que tem alguma voz aqui? Quem você pensa que é? Ela tirou a pasta da bolsa. A mesma pasta que guardava toda a documentação que provava o envolvimento de sua família com o Império Monteiro e a inocência de seu pai. O silêncio caiu sobre a sala como um manto pesado. Abra. Veja com seus próprios olhos, disse ela,
colocando a pasta sobre a mesa dele. Cada contrato fraudado, cada transferência ilegal, cada desvio de verba. Tudo registrado. E, acredite, senhor, seu pai esteve envolvido apenas na fachada. O verdadeiro culpado? Vocês. Mateus arregalou os olhos, o sangue gelando. Isso é uma fraude. Disse, tremendo. Você não tem provas. Helena abriu o pendrive, conectando-o ao computador da sala. Arquivos antigos começaram a aparecer, gravações, planilhas, contratos assinados com o selo da empresa Monteiro. Ela apontou para a tela. Isso é apenas a ponta do iceberg, senhor. Mas se quiser ver mais, terá que me ouvir. Ele recuou, como se o peso de 20 anos de mentiras e impunidade tivesse caído sobre seus ombros. Você acha que pode me chantagear? Gaguejou. Não. Eu não chantageio. Eu revelo a verdade. Algo que vocês tentaram enterrar há anos. Mateus engoliu em seco. A arrogância que sempre o sustentou começou a derreter diante da coragem de uma mulher que ele considerava insignificante. O que você quer? Perguntou, ainda tentando manter o controle. Justiça, respondeu Helena, olhando nos olhos dele. Pela minha família. Pelo meu pai, pela minha mãe. Pela dignidade que vocês destruíram. No corredor, Camila, irmã de Mateus, observava a cena de longe. Ela sempre soube que Helena era diferente. Inteligente, discreta, forte, uma ameaça silenciosa. Mas nunca imaginou que a empregada teria em mãos provas capazes de arruinar a família Monteiro. Mateus, o que você está fazendo? Sussurrou Camila, aproximando-se. Não é da sua conta, respondeu ele, com a voz embargada. Ela não passa de uma empregada. Helena sorriu com ironia. Exatamente. Uma empregada. Mas o que uma empregada faz quando descobre a verdade? Ela não esperou resposta. Ela age. Ela entregou a Mateus um arquivo de áudio. O rosto dele empalideceu ao ouvir a voz do contador da empresa, confirmando todos os desvios e colocando a culpa nos Monteiro, não em seu pai. O silêncio na sala era quase sufocante. Cada palavra do arquivo parecia martelar no peito dele. Isso não pode estar certo. Gaguejou Mateus, desesperado. Meu pai nunca faria isso. Não foi seu pai, Helena corrigiu, firme. Foi seu avô. Foi sua mãe que a cobertou. E agora, o império que vocês construíram sobre mentiras, começa a desmoronar. Camila engoliu seco. Pela primeira vez, sentiu medo. Você vai levar isso para a polícia? Perguntou, hesitante. Helena fechou o laptop com um clique seco. Por enquanto, não. Mas cada ação de vocês terá consequência. Cada mentira será exposta. Cada injustiça terá um preço. Mateus, com o rosto enrugecido, recuou. Ele nunca imaginou que a mulher que limpava o chão de sua arrogância pudesse se tornar o agente da própria ruína dele. Isso não vai ficar assim. Gritou ele, levantando-se da cadeira. Você vai se arrepender. Talvez, respondeu Helena, com um meio sorriso que não escondia a fúria contida. Mas a diferença é que eu não jogo sujo. Eu apenas deixo a verdade falar. No mesmo instante, o telefone tocou. Helena não precisava atender. Sabia quem era, o jornalista investigativo que há anos buscava provas contra a família Monteiro. Ela deixou o telefone tocar, enquanto Mateus olhava, sem reação, para a tela do computador, lendo documentos que nunca deveria ter visto. Vocês destruíram minha família, disse Helena, com a voz firme e cortante. Mas agora, quem será destruído, serão vocês. No corredor, Camila respirava pesadamente. Isso é loucura, disse ela, quase chorando. Vocês vão se arruinar. Não, irmã, respondeu Mateus, ainda em choque. Ela vai nos destruir. Helena virou-se, indo em direção à saída. O primeiro passo foi dado, disse ela, olhando para Mateus com olhos que queimavam com justiça. E, acreditem, isso é só o começo. Quando atravessou o portão da mansão, sentiu o vento bater no rosto. Pela primeira vez em anos, sentiu-se livre, forte, invencível. Mas o rastro de sua coragem já havia despertado a fúria de quem nunca admitiu derrota. Na noite seguinte, enquanto revisava os documentos em casa, ela ouviu um barulho. Um envelope estava sob a porta. Sem remetente.
Ao abrir, leu apenas 3 palavras, escritas em letras maiúsculas. Você não vai sair ilesa. O coração dela disparou. O Império Monteiro estava acordando. E desta vez, a batalha seria ainda mais perigosa. A noite caiu pesada sobre a cidade, e a mansão Monteiro parecia ainda mais imponente, quase ameaçadora. Dentro, Mateus percorria os corredores como um leão encurralado, incapaz de processar a avalanche que Helena havia desencadeado. Cada documento, cada gravação, cada planilha mostrava que sua vida, construída sobre arrogância e privilégio, estava prestes a ruir. Ele bateu a porta do escritório com força, respirando rápido, tentando controlar a fúria. Isso não é real, murmurou para si mesmo, as mãos tremendo. Não pode ser verdade. Helena. Mas Helena estava a quilômetros de distância dali, sentada na pequena cozinha de seu apartamento, iluminada apenas pela luz fraca do abajur. O coração dela ainda batia acelerado, mas havia algo diferente desta vez, uma força que ela nunca sentirá antes. Ela sabia que Mateus não aceitaria a derrota facilmente, que sua irmã Camila jamais ficaria de braços cruzados. Mas o poder da verdade estava em suas mãos. E, desta vez, ela não estava sozinha. Na manhã seguinte, Helena chegou à mansão mais cedo do que de costume. Ela se sentia estranha, como se cada passo que desse fosse observado. E estava certo. No jardim, entre sombras alongadas pelas árvores, um carro preto permanecia estacionado. 2 homens saíram dele, discretos, observando cada movimento dela. Ela sorriu levemente, como quem sabe que o jogo finalmente começou. Bom dia, senhor, disse ela, entrando pela porta da cozinha, onde Mateus ainda tomava café, tentando aparentar normalidade. Bom dia, respondeu ele, a voz seca, sem levantar os olhos. Você voltou cedo. Helena não respondeu. Apenas deixou a pasta sobre a mesa dele. Mateus olhou, hesitante. Mais documentos? Perguntou, tentando manter o controle. Você não cansa de inventar histórias? Não são histórias, corrigiu ela, com a calma de quem sabe que a verdade é mais afiada que uma faca. São provas. Provas que podem expor cada mentira que sua família construiu. Mateus recuou, engolindo em seco. O que você quer de mim? Nada pessoal, disse Helena, olhando direto para ele. Apenas justiça. Pelo que fizeram com minha família. Pelo que fizeram comigo. Ela puxou do bolso um pendrive. Aqui estão gravações, registros de transferências ilegais, contratos falsificados. Tudo documentado. O rosto de Mateus empalideceu. Pela primeira vez na vida, ele sentiu medo. Não do mundo lá fora, mas de uma mulher que ele sempre subestimou. Isso é impossível, balbuciou ele. Não existe. Existe, respondeu Helena, firme. E vai existir para todo mundo que quiser saber a verdade. Camila apareceu no corredor, com um olhar gelado. Mateus, não deixa isso sair do controle. Disse, a voz trêmula. Ela não pode nos destruir. Ela já começou, respondeu ele, sem encará-la. E o pior, ela sabe o que está fazendo. No escritório, Helena começou a mostrar cada documento, explicando passo a passo como o Império Monteiro se sustentava sobre mentiras e manipulação. Cada assinatura, cada registro, cada prova de desvio de verba apontava para o coração da família, Álvaro Monteiro, o patriarca, e aqueles que o cobriam. Seu pai? Perguntou Mateus, a voz falhando. Isso significa que tudo o que fizemos, ele parou, incapaz de completar a frase. Exatamente, respondeu Helena. Vocês viveram de fachada. Vocês destruíram vidas inocentes para manter sua posição. E agora, a verdade chegou. Mateus recuou, tentando absorver o golpe, mas sua irmã Camila avançou, desesperada. Isso não vai ficar assim! Gritou. Você não entende com quem está lidando. Entendo perfeitamente, disse Helena, com um olhar que queimava. E sei exatamente até onde vocês podem ir para se proteger. Mas não temo mais vocês. Nunca mais. Ela deixou a sala, mas antes de sair, virou-se para Mateus. Lembre-se disso, quem humilha, cedo ou tarde, será humilhado. Naquele instante, o telefone do escritório tocou. Helena sabia quem era antes mesmo de ele atender, o jornalista investigativo que há anos tentava pegar os Monteiro. Ela sorriu por dentro. O poder de expor tudo estava ao seu alcance.
À tarde, Helena recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era baixa e firme. Você encontrou os documentos. Não subestime o que a família Monteiro fará. Ela respondeu, sem hesitar. Estou pronta. A verdade é mais forte que qualquer ameaça. No mesmo dia, Mateus começou a receber mensagens anônimas, fotos de reuniões antigas, contratos sendo assinados, e uma única frase em cada uma delas. A verdade sempre encontra quem aguarda. O pânico começou a tomar conta do império. Funcionários olhavam para Mateus com desconfiança. Cada telefonema trazia uma ameaça velada. E ele finalmente percebeu que a empregada que ridicularizou, que menosprezou, era agora o cérebro por trás de uma tempestade que podia destruir tudo. Helena, do outro lado da cidade, olhava para os documentos espalhados sobre a mesa de sua sala. Cada prova, cada gravação, cada carta era um passo na vingança que ela sempre sonhou. Mas havia algo que ainda a incomodava: a família Monteiro não desistiria facilmente. E quando a elite sente que está prestes a perder o controle, ela se torna ainda mais perigosa. À noite, Helena voltou para casa. O apartamento estava silencioso. Mas sobre a mesa, um envelope sem remetente a esperava. Dentro, apenas 3 palavras. Você ainda não venceu. Ela respirou fundo, sentindo o frio percorrer a espinha. O Império Monteiro havia sido golpeado. Mas ainda estava vivo. E Helena sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. No tribunal, documentos e gravações de Helena expuseram toda a verdade. Mateus e Camila Monteiro encararam a humilhação pública. O império que destruiu sua família desmoronava diante dos olhos deles. Helena, de pé, firme e vitoriosa, sentiu uma onda de alívio e justiça. Pela primeira vez, não era a empregada subestimada, era a mulher que transformou dor em poder. A verdade havia vencido, e nada poderia apagar sua coragem.